Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com português através da Bíblia. Hoje quero meditar com vocês sobre a expressão apesar de. Uma expressão que traduz um pressuposto que significa uma ideia contrária ao que foi dito na oração anterior. Nós temos como tema de hoje, Jesus fala com a samaritana, apesar de ser mulher. E com Saulo, apesar de ser perseguidor. Mas qual o pressuposto aí? Qual a ideia escondida que se tem com esta expressão, apesar de? Jesus fala com a samaritana. Primeira coisa, por que Jesus não poderia falar com a samaritana? Qual a ideia contrária aí? A ideia contrária é que não se falava com a samaritana. Jesus, sendo judeu, não falava com a samaritana, porque não deveria falar com a samaritana, porque os judeus, nesta época, não falavam com os samaritanos, desde a época em que Israel era dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Por isso, ele não deveria falar com a samaritana, apesar de ser mulher. Um homem, segundo a tradição desta época, não deveria falar com uma mulher em público, uma mulher desconhecida. Jesus fala com a samaritana, apesar de ser mulher. E com Saulo, apesar de ser perseguidor. Veja, ninguém vai ao encontro de um perseguidor. De um perseguidor se foge. Mas Jesus foi ao encontro de Saulo. Então, a ideia contrária é essa. Apesar de ser perseguidor. Viu? Então, qual o objetivo desta palavra, desta meditação? O objetivo desta palavra é fazer você entender que Deus fala contigo apesar de se achar fraco, apesar de estar doente, apesar de não se achar digno, apesar de achar que está velho, apesar de se achar novo demais, apesar de estar sofrendo, apesar de estar chorando. Deus fala contigo, porque você é um vaso escolhido para ser um verdadeiro adorador e aquele que anuncia as boas novas. Viu? Deus fala contigo, apesar de. Vamos ver algumas situações para entender quem são os vasos escolhidos. Quem são as pessoas escolhidas? As pessoas escolhidas são aqueles que Deus escolhe, que o Senhor escolhe apesar de. Por exemplo, nós temos o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi escolhido apesar de ser uma criança. Quando Deus fala com ele, quando Deus anuncia a ele o seu chamado, ele diz, eu sou só uma criança. E Deus diz, não diga, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Isso nós vemos em Jeremias capítulo 1. Um outro personagem, vaso escolhido também, é Isaías. Isaías estava se considerando naquele momento do seu chamado, ele estava se considerando um homem de lábios impuros. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso você vai encontrar no capítulo 6 de Isaías. E aqui vale ressaltar essa expressão, lábios impuros e impuros lábios. Aqui é a posição do adjetivo. O adjetivo antes do substantivo, ele tem um significado. Lábios impuros, temporariamente impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, essência impura. Viu? Aqui quando o adjetivo impuros antes do substantivo dá a ideia de essência. Habito no meio de um povo de impuros lábios, de essência impura. Então, voltando aqui aos escolhidos.
O Senhor fala com Jonas, apesar da rebeldia. Deus disse para Jonas: Jonas, levanta-te e vai a Nínive e anuncia o seu pecado. Mas Jonas, por motivos particulares, por motivos diversos, ele não vai. Ele desobedeceu. Mas ainda assim, ele é um vaso escolhido. Deus fala com Jonas, apesar da rebeldia. Deus fala com Elias, apesar de Elias estar depressivo. Ele entrou na caverna. Elias estava na caverna e Deus foi até ele. O que fazes aqui, Elias? Está em 1 Reis 19. Deus fala contigo, apesar de você querer se esconder, apesar de você estar escondido, apesar de você se sentir numa caverna. Deus fala contigo, apesar da caverna. Apesar de estar chorando. O capítulo 31 de Jeremias, capítulo 16, diz: reprime a tua voz de choro. Há galardão para o teu trabalho. Reprime a tua voz de choro. Então, apesar de estar chorando, Deus fala contigo. Apesar de estar cansado, quem sabe você está cansado, Deus fala contigo. Por quê? Isaías 40, a partir do versículo 28, diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera no Senhor, Ele vai renovar a tua força. Apesar de já ter envelhecido. Quem sabe você que me ouve acha que está velho demais. Mas Salmos 92, versículos 14 e 15 diz: ainda na velhice darão frutos, para anunciar que o Senhor é bom. Você pode dar frutos para anunciar que o Senhor é bom. Apesar de sua incredulidade. Eu não sei se você que está me assistindo é uma pessoa que não crê em Deus, mas apesar de sua incredulidade, Deus fala contigo. Não sejas incrédulo, mas crente, mas creia, como Jesus diz em João 20, 27 a 29, na conversa dele, no diálogo de Jesus com Tomé. Não sejas incrédulo, mas crente, creia. E é necessário que aquele que crê em Deus, aquele que confia em Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você busca o Senhor, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe. Está no livro de Hebreus. Então você é um vaso escolhido. Agora vamos falar sobre adorador. Vamos aqui meditar em João 4, esse encontro de Jesus, esse encontro maravilhoso de Jesus com a mulher samaritana. Jesus deixou a Judéia a partir do capítulo 4 de João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do versículo 3 diz que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então o que aconteceu? Ele foi a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. E estava ali a fonte de Jacó. E diz o texto, olha que coisa linda. Versículo 6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria, olha, a samaritana, veio tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E a mulher, aí diz aqui o versículo 9, a mulher diz, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? O próprio texto explica, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Certo? Vamos voltar um pouco aqui no texto, eu quero comentar sobre algumas palavras, sobre alguns elementos aqui de coesão e depois retornamos à narrativa. Veja, deixou a Judéia e foi outra vez. Esse conectivo outra dá a ideia de retorno. Outra vez.
Ele estava retornando à Galileia. E era necessário, era imprescindível, era urgente. Mas esse lhe era necessário, era urgente para quem? Para Jesus. Porque ali, com certeza, ele queria se encontrar com a mulher samaritana. Bom, e diz que o horário que ele estava ali era quase ao meio-dia, era quase a hora sexta, quase ao meio-dia. E aí esta mulher chegou para buscar água. Jesus pediu-lhe água e ela disse, como pedes de beber, versículo 9. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Veja, ela mesma se diz mulher e samaritana. Aqui é que nós temos o pressuposto, né? O subentendido aqui, a ideia escondida aqui é de que ela era uma mulher, ele não deveria falar com uma mulher em público, e ela era samaritana, e os judeus, né, como o próprio texto está explicando, não se comunicam, não dialogavam aí com os samaritanos. Jesus, no versículo 10, diz uma coisa linda: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aí ela vai dizer, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Aí Jesus diz para ela, qualquer que beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Mais uma vez, um outro aí conectivo, nunca. É um advérbio que expressa tempo e negação. Jamais terá sede. Aqui ele está falando da sede da água da vida. Ela estava diante do poço, considerando o poço mais importante do que o Senhor, a fonte da água viva. E aí quando ele fala isso para ela, que quem beber da água que lhe der não voltará a ter sede, ela diz, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aleluia. Ela ficou feliz. E o diálogo continua. Vamos pular um pouco o texto aqui. Ela diz aqui no versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí o 23, mas a hora vem, importante aqui, a hora vem. Ele estava falando de futuro, mas aqui o verbo está no presente. O presente do indicativo em lugar do virá, do futuro do presente, pela certeza de algo que vai acontecer. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, lembra? Eu ia falar sobre essa expressão. Verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Mais uma vez quero destacar o uso do adjetivo antes do substantivo. Verdadeiros é o adjetivo e adoradores é o substantivo. Portanto, o adjetivo antes. Verdadeiros adoradores. Aqui tem o sentido de adoradores com qualidades morais. E esse verdadeiro adorador, esse adorador com qualidades morais, ele está relacionado ao verdadeiro Deus, que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que diz assim, e sabemos que o Filho de Deus é vindo. Este, o conectivo este, o pronome demonstrativo. Este é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? O Deus de qualidades morais. Este é o verdadeiro Deus.
o Deus de qualidades morais. E aí continua aqui. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorador com qualidades morais. O adorador com qualidades morais, ele é diferente do adorador verdadeiro. Quando o adjetivo verdadeiro está depois do substantivo, significa que ele é sincero. O adorador, é claro que ele tem que ser sincero, mas nem sempre o adorador sincero, ele é aquele que tem qualidades morais. Ele precisa, além da sinceridade, ele precisa ter qualidades morais. Por isso o texto diz, Jesus diz para essa samaritana: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores, não importa o lugar, importa que você seja um verdadeiro adorador. Você pode adorar a Deus em casa, você pode adorar a Deus no seu trabalho, na escola, na universidade, na igreja. Você pode adorar a Deus em todos os lugares. O que importa realmente é que você seja um verdadeiro adorador. Um adorador com qualidades morais. Ok? Então vamos lá. Esta palavra, esta narrativa comentada, está relacionada aí, para dar uma ênfase, à expressão apesar de. Esta expressão, ela vai trazer uma ideia contrária àquilo que foi dito anteriormente. Mas ainda não falei para vocês sobre Paulo. O encontro de Paulo com Jesus, em Atos 9. Em Atos 9 diz que Paulo, Atos 9, Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas, a fim de se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E o Senhor lhe disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha só. Jesus fala com Paulo, apesar de ser um perseguidor. Ele era um perseguidor do povo de Deus, mas Jesus veio ao encontro dele para falar com ele, porque ele é um vaso escolhido. Apesar de ser um perseguidor, ele é um vaso escolhido e o Senhor veio tratar com ele. Certo? Então, o que há de semelhança entre os dois personagens? A mulher samaritana e Paulo. É porque Jesus se identificou, se apresentou aos dois. Normalmente, Jesus não se apresentava. Mas aqui no texto da mulher samaritana, você pode observar, quando ela diz assim, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Veja bem, Jesus se apresenta para ela e diz, eu sou o Messias. A mesma coisa Jesus faz com Paulo, ele se apresenta a Saulo, que depois foi transformado em Paulo. Veja, é o que há de comum entre estes dois personagens. Mas no texto também, quando eu falei do objetivo desta palavra, eu falei também para demonstrar que você é um anunciador de boas novas. O anunciador de boas novas, ele vai falar da salvação. Ele vai trazer boas notícias. Nós vemos um texto maravilhoso para ilustrar isso, está lá no livro de Reis. 2 Reis, capítulo 7. Uma história maravilhosa. Foi a primeira história bíblica que eu ouvi, que tocou profundamente no meu coração. A história fala que
Israel, né, estava sendo oprimida. Os inimigos a rodeavam e estava havendo uma grande fome. Segundo Reis, capítulo 7. Samaria estava cercada. Um texto também falando sobre Samaria. Samaria estava cercada pelos sírios. Então, não havia alimento, estava havendo uma grande fome. E o profeta Eliseu vem e profetiza que haveria abundância de alimentos. Os 4 leprosos, então, que estavam à entrada da porta e ouviram aquela ministração, eles se mobilizaram. Então, olha só, né? Vamos ver o que eles dizem aqui. Eles disseram o seguinte, versículo 4. Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Não lembra um pouco aqui a fala de Esther? Se perecer, pereci. E esses 4 leprosos, eles se sentiram motivados de irem, gente, até o arraial dos Sírios, olha só. E eles se levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. E eles fugiram. Vejam, 4 homens leprosos indo ao encontro do arraial dos Sírios. E aí Deus faz com que os sírios ouçam ruído de carros e ruído de cavalos. E aí os sírios pensam que Israel tinha se aliado com vários exércitos. E eles, temerosos, fogem. Então, quando os leprosos, 4 leprosos, chegam lá, está cheio de alimento. Eles começam a comer tudo que encontram. Ó, versículo 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e os esconderam. Olha, eles começaram a comer, a beber e a esconder tudo, guardar tudo que eles podiam. E aí no versículo 9 tem o que eu quero mostrar para vocês. E disseram uns aos outros, não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nos calamos. E aí eles decidem voltar e contar ao rei que os sírios haviam fugido. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Dia de anunciar as boas novas. Você é um anunciador de boas novas. Em hebraico, todas as vezes que menciona a expressão anunciador de boas novas, aquele que anuncia boas novas, está mevazer. Mevazer é aquele que anuncia boas novas. Estes 4 leprosos eram mevazerim, aqueles que anunciam boas novas. Para a mulher o termo é mevazeret. Você, mulher, é mevazeret, aquela que anuncia boas novas. Porque Deus fala conosco, Deus fala comigo, Deus fala contigo, apesar de você ser um homem, apesar de você ser uma mulher, apesar de você ser uma criança, ser um jovem, ser um idoso, ser uma idosa. Deus fala contigo, apesar de qualquer circunstância. Você gostou desta palavra? Esta palavra falou forte ao seu coração? Você entendeu que não importa a circunstância, que o Senhor é contigo? Ele fala contigo. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe com seus amigos. Seja abençoado por esta palavra. Tchau.